Hoje a gente vai continuar usando mais um pouquinho de regras de nomenclatura de compostos orgânicos. Então a gente vai usar agora as regras especificamente para hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Lembrando, antes, o que a gente viu? Nomenclatura de um hidrocarboneto de cadeia normal. Lembrando, de cadeia normal quer dizer aquela cadeia que só tem duas pontas, como essa. Para a gente dar nome disso, como que a gente fazia? Contava os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, a gente usava o prefixo pente. São ligações simples, cadeia saturada, vai ser o intermediário, infixo an, e por ser um hidrocarboneto termina com O. O nome desse cara é pentano. Só que, se vocês perceberem na minha lousa, eu cheguei e deixei de propósito esse carbono aqui incompleto. Por quê? Eu quero completar esse carbono agora assim. Se no lugar de colocar hidrogênio, H2 como os outros, eu colocar um carbono, essa cadeia ela vai ter que descer. Lembra de separar a cadeia? E essa cadeia descendo significa ela ramificou. Então, como que eu vou fazer para dar o nome de um composto que é ramificado? Se o composto é ramificado, isso daqui funciona como se fosse assim. A parte que eu fiz antes é como se fosse o tronco da árvore, só o caule. E isso que eu coloquei depois é uma ramificação, é um pedacinho menor. Então eu separo a cadeia grandona, o tronco da árvore, esquece desse, que eu chamo de cadeia principal, das partes menores. Essas partes menores nós chamamos de radicais. É uma ramificação da cadeia. E para montar o nome do composto ramificado é bem simples. Eu sei o nome da cadeia principal porque continua sendo pentano. Eu só vou acrescentar na frente o nome desse radical. Esse radical aqui é um galhozinho que brotou contendo um carbono. Um carbono eu já usava MET. Então quer dizer, além do pentano normal que a gente já tinha contado antes os 5 carbonos, eu acrescentei um, eu ramifiquei. Toda vez que eu ramifico, eu faço um radical. E o nome de um radical é basicamente construído assim. Eu conto quantos carbonos ele tem, uso o prefixo MET, ET, PROP, BUT. E para avisar que é uma ramificação da cadeia, não é a parte maior, eu coloco terminação IU. Então, essa ramificação, esse radical, recebe o nome metil. Então, eu tinha o pentano, eu ramifiquei com um carbono só, então isso é chamado radical metil, e só falta uma coisa: aonde? Aonde está esse radical metil? Em que lugar foi ramificado? No segundo carbono do pentano. Então lembra da enumeração da ligação dupla? É a mesma coisa. Eu vou colocar um número para falar aonde está a ramificação. Então o nome desse composto agora é pentano, cadeia principal. Na frente, ramificação metil, radical metil no carbono de número 2. Então, hidrocarbonetos ramificados, de modo geral, a gente sempre faz assim. Olha, na frente, eu vou chamar R, radical, mais a parte maior,
cadeia principal. Então, qual é a novidade? Se você perceber que a cadeia está ramificada, você tem que primeiro saber localizar o que é o tronco da árvore das ramificações, dos galinhos. Vamos pensar. O que é o tronco, o caule de uma árvore? Uma parte maior. Então, se eu tiver um monte de pontas de carbono, sempre eu devo escolher a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Primeiro, o tronco da árvore tem quantas pontas? 2. Então, cadeia principal tem que ter só 2 pontas, 2 extremidades. 1, 2. Essa terceira não vale. Eu posso escolher quaisquer 2 pontas daqui para cá, o tronco da árvore não vai ficar tão pequenininho assim, ó, só com 3 carbonos, tem que ser grandão. Você vai escolher 2 extremidades contendo o maior número de carbonos possível. Nem sempre o tronco da árvore fica retinho assim. Às vezes essa maior quantidade de carbonos pode ser assim, ou assim, ou assim. Você vai contar todos os sentidos. Aonde ficar com o maior número de carbonos é o certo. Outra coisa. E se tiver insaturação? Tiver dupla? Tiver tripla? Insaturação sempre tem que estar dentro da cadeia principal. Inclusive, para pegar uma dupla ligação, se tiver que dar menos carbonos, paciência, porque a insaturação é mais importante. É ela que vai falar no nome se é in, que a cadeia está insaturada. Então, insaturação sempre pega, tá? Então, maior número de carbonos possível, 2 pontas com insaturação, dupla ou tripla. Se por acaso é lá na frente, agora a gente não vai usar porque agora é hidrocarboneto. Se tiver um álcool, um aldeído, que tenha alguma outra coisa diferente de carbono e hidrogênio, que eu chamo de grupo funcional, tem que estar ligado à cadeia principal. Separado da cadeia principal, separei 2 pontas, maior quantidade de carbonos possível. O que fica de fora dessas 2 pontas, eu chamo de radical. Radical é o galho menorzinho da árvore. Aqui eu separei o tronco do galho. Agora, os galhos nem sempre são iguais. Esse galhozinho aqui é um radical com o nome metil. Então eu vou ter que saber conhecer quais são os galhos, pelo menos os principais. No primeiro momento, eu vou usar alguns radicais. Se tiver um carbono, eu chamo de metil. Se tiver 2 carbonos, eu chamo de etil, naquele galho. Se tiver 3 carbonos, eu tenho 2 combinações diferentes. 3 carbonos. O da ponta ligado na cadeia principal, eu falo a valência na ponta, ou a valência no meio. Se estiver ligado na ponta, eu chamo só propil. Se estiver ligado no meio, eu chamo de isopropil. Ou se quiser, como esse carbono é secundário, pode chamar de sequipropil. Se tiver 4 carbonos, eu tenho 4 combinações diferentes. Todos serão chamados de butil. Um butil com a ligação na ponta, cadeia normal, ligação na ponta, é um normal butil. Esse N de normal não precisa colocar, coloque se quiser. Se eu tiver a cadeia normal, só que a ligação no segundo carbono, que é um carbono secundário, é sec-butil, de secundário, ou S, tanto faz. Se eu tiver uma cadeia, ramificada, e no meio está a ligação, esse carbono ele é terciário, então eu chamo de terquibutil, terciobutil ou tebutil, tanto faz. E se eu tiver essa cadeia ramificada com a ligação na ponta, eu chamo de isobutil. Esses são alguns
alguns radicais. Não são os únicos. A gente tem livros com vários radicais. E vocês vão achar, procurar, estudar vários outros radicais lá no livro de apoio. Então, o que a gente pode fazer para montar vários compostos ramificados com esses radicais? Esse é só um. E se eu tiver um outro, por exemplo, e se eu pegar isso daqui, ó, vou continuar com a mesma base. Comecei do pentano. E se eu pendurar algumas outras coisas, ó, vou colocar o CH3 aqui de volta, tirar um hidrogênio, vou colocar um CH2, CH3, vou colocar aqui um outro CH3. Dá uma olhada na minha cadeia, ela está muito ramificada. É uma árvore cheia de galhos. Como que eu faço para dar nome? Separei a cadeia principal. Isso é uma ramificação, é um radical. Isso é uma outra ramificação. Isso é uma outra ramificação. Então eu tenho radical número 1, número 2, número 3. Muito bem. Então, se eu esquecer da cadeia principal, a primeira coisa, se eu apagar aqui a minha lousa, eu posso pegar só os radicais e procurar o nome de cada um, que é a primeira coisa que vocês vão fazer. Estudar só os radicais. Esqueçam, ó, da cadeia principal. Se eu tiver só isso, como chama? A CH3 é chamado metil. Como chama esse? Que tem 2 carbonos. CH3, CH2, o nome disso é etil. E esse aqui? Ah, tem um carbono só, CH3, o nome dele é metil. Porque eu tenho que primeiro aprender os nomes dos radicais, das ramificações. Depois que eu aprendi os nomes das ramificações, para montar o nome do composto inteiro do hidrocarboneto ramificado, a gente junta. Bom, eu tenho um metil, um etil e outro metil. Aonde? Lembro da cadeia que estava aqui na minha lousa? Acho que ela era assim, né? Se eu não errar, CH3, tipo isso. Então, olha lá. Essa cadeia, eu tinha feito a separação. Aí, eu tenho no total 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Então, por ter 5 carbonos, pente, ligações simples, hidrocarboneto ou é pentano. Então agora a gente tem que juntar tudo, como um Lego. Isso é chamado de pentano. Isso é chamado de metil, isso é etil e isso é metil. Mas eu não posso juntar do jeito que eu quiser. Precisam ter regras para ficar sempre com o mesmo nome. Então, atenção às regras. Quando eu tiver radicais com nomes diferentes, como que eu devo organizar? Começo por quem? A regra da IUPAC é: comece em ordem alfabética. Então esse começa pela letra M, o nome dele. Esse outro radical com a letra E e esse com a letra M de novo. Então, primeiro para começar o nome, lá na hora de montar, é o etil. Então eu vou ter que começar a falar, ó, o nome dele
etil, ordem alfabética, e depois eu uso os outros radicais. Tá. Os outros radicais são metil, metil de novo, 2 vezes. Quando a gente tinha 2 ligações duplas, não colocava di em. Quando tem 2 radicais metil, são iguais, é a mesma coisa. Eu vou falar dimetil. 2 grupos metil. Atenção, para a ordem alfabética, o di não entra, porque di não é o nome do radical, é a quantidade. Então, o E vai na frente do M, porque E de etil, M de metil, certo? Aí depois eu vou falar da cadeia principal, que é o pentano. E o nome está quase pronto. Eu estou falando que tem o etil, 2 grupos metil e o pentano. Só falta uma coisa. Aonde? Números. Eu preciso falar aonde está cada um. Regra de enumeração. É sempre a mesma. Enumera dos 2 lados a cadeia principal para tentar deixar os menores números possíveis. Por exemplo, se eu começar a enumeração pelo lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5, os 3 radicais ficarão com os números. Um está no 2, outro está no 3, outro está no 4º carbono. Eu não sei ainda se está certo. Vou experimentar a enumeração de trás para frente. Se eu fizer ao contrário, vai dar 2, 3 e 4. Deu a mesma coisa. Se dá a mesma coisa, tanto faz o lado que você enumera. Mas se tivesse dado uma enumeração diferente, eu teria que optar pelo lado que os números ficaram menores. Então agora eu coloco o etil, esse aqui, está ligado em qual carbono? No 3º. Esse metil e esse outro metil, eles estão ligados no carbono 2 e no carbono 4. Então aqui na frente eu vou colocar no carbono 2, separei por vírgula, no carbono 4, 2 grupos metil. E o nome desse cara agora, desse hidrocarboneto, vai ficar tudo isso. 3-etil, 2,4-dimetil, pentano. Certo? Muito bem. Então, retomando. Se tiver a cadeia ramificada, eu separo a cadeia principal, que é a maior, tem 2 pontas, com insaturação, caso tiver, dos radicais. Os radicais, aqui eu tenho alguns, no livro eu tenho outros. Comecem a estudar os radicais. Primeiro eu tenho que ir lá saber bonitinho quem que é quem, para depois montar. Na hora de montar, se eu tiver todos esses nomes, quem vai na frente? Em ordem alfabética. E aí tem alguns detalhezinhos que a gente só aprende usando bastante. Neste caso, todo mundo junto. Ordem alfabética. Eu vou pegar a primeira letra de cada nome. Letra M do metil, letra E do etil, P do propil. Atenção, isopropil escreve junto, é uma palavra só. A letra primeira é a I. B, butil, sec butil, tá vendo que tem um hífen? Quando tem esse tracinho para separar, na hora de considerar a primeira letra para a ordem alfabética, o que está antes do tracinho eu esqueço, eu levo em consideração a letra B. Escreveu junto, é uma palavra só, letra I. Tem tracinho, hífen, desconsidera, ordem alfabética, letra B. Tracinho, desconsidera, letra B. Escreveu junto, uma palavra só,
letra I. Sendo assim, para montar os nomes dos hidrocarbonetos, a gente vai com calma, separando grupo por grupo, radical por radical, enumerando, e eu posso ter um monte de situações diferentes. Como, por exemplo, essa que a gente vai mostrar agora. Vamos imaginar que eu tenho um composto, dá uma olhadinha básica para ele assim, meu Deus do céu, que grande! E eu tenho que dar nome disso. Primeira coisa, é um composto que só tem carbono e hidrogênio, portanto é um hidrocarboneto, e ele é ramificado, várias pontas. Vou separar o tronco da árvore, que é a cadeia principal, e deixar os galhos de fora. O que é a cadeia principal? Eu vou escolher disso tudo só duas pontas. Quais? Aonde eu reunir o maior número de carbonos possível. Detalhe, tem ligação tripla. Isso fala cadeia insaturada. Então quer dizer que essa ponta eu sou obrigado a pegar, deixar dentro da cadeia principal para falar que a cadeia é insaturada. Daqui para frente eu vou separar o maior número de carbonos possível. Reto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho uma cadeia maior. Então o tronco da minha árvore está todo torto, está assim, ó. Sobra um galho de fora, um radical, um segundo galho de fora, um segundo radical. Vou enumerar para falar onde estão as coisas. Regra sempre, deixar o menor número possível. Para quem? Para o radical ou para a ligação? Qual é a coisa mais importante? A ligação. Então, ela tem que ficar com o número menor. Para ela ficar com o número menor, eu vou começar a enumerar lá daquela ponta da direita. Tenho 7 carbonos, enumerei. Agora eu vou dar os nomes dos dois radicais. Na listinha, CH3 tem o nome metil. CH3 na lista dos radicais é chamado metil. Eu coloco na frente os radicais. Metil e metil, é o mesmo nome. Metil. Só que eu tenho 2. Então é um dimetil. Aonde eles estão? No carbono de número 4 e no carbono de número 5. Então quer dizer que isso eu já falei aonde está e como chama. E esse também. Agora só falta a cadeia principal. 7 carbonos, empty. Uma ligação tripla. A primeira e a segunda. A segunda ligação é tripla, portanto, IN. Hidrocarboneto, final O. Detalhe, do radical para a cadeia principal, eu posso pôr um tracinho, um hífen, ou não. Tem gente que cola, deixando uma palavra só. Se colar, emendar aqui, tira o H. Daí você fala 4, 5 dimetil leptano. Combinados? É isso que a gente tinha para falar para cadeias ramificadas. Detalhe, se for cadeia fechada e ramificada é a mesma coisa. A cadeia principal é o ciclo e os radicais vocês já aprenderam.